Uma outra notícia que está repercutindo muito hoje, nessa quarta-feira, foi uma das imagens do dia. Uma investigação da Polícia Federal que está em andamento cita uma possível relação do PCC com pagamentos feitos para a defesa de Adélio Bispo, autor do atentado contra Jair Bolsonaro em 2018. A organização criminosa teria repassado o dinheiro 2 anos após a facada no ex-presidente. Crime esse que, segundo o deputado petista Dionilson Marcon, foi fake. A afirmação foi feita durante a sessão da Comissão do Trabalho na Câmara nesta quarta-feira. Presente, o deputado Eduardo Bolsonaro não aceitou a provocação. Vocês fazem? Presta atenção, respeita, deputado! Quanto sangue saiu disso? Vai ficar reclamando? Se apresenta! Facada é teu seu filho! Já falou tudo. Eu quero as eu olho o decoro parlamentar, olha o que ele tá falando aqui, facada fake, não tem de sangue. Tu tá maluco? Você tentava matar meu pai? Presidente, tá me tirando você. Agora, ao vivo, a gente conversa com o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Deputado, em primeiro lugar, boa noite, bem-vindo. Pergunto ao senhor se o senhor estuda alguma medida jurídica contra essa declaração do deputado Macron, ou Marcon, melhor dizendo. Boa noite, bem-vindo, deputado. Boa noite, Vitor, a todos que nos escutam no Pingo nos Is. Eu acredito que, no mínimo, um conselho de ética. Eu estou conversando com algumas outras pessoas, o fato está muito recente ainda. Eu prefiro esfriar um pouco a cabeça antes de tomar determinadas posições, mas, no mínimo, um conselho de ética. Até porque o deputado já estava anunciando, através do Twitter do PT, de que entrará no conselho de ética contra mim. Eu não posso permitir essa inversão de valores, eu não posso permitir que entre numa normalidade do debate uma tentativa de homicídio e contra o meu pai. Né? Eu estava até determinado ponto respirando fundo, mas no momento que ele falou que sangrou um pouco, aí realmente não me aguentei e fui para cima dele. E eu acho que todos que têm pai ou conseguem se colocar no meu lugar. Né? Eu vi meu pai à beira da morte, né, com o intestino sendo colocado para fora, lavado com sabão, não morreu por um milagre, e não posso admitir que seja jogado isso na minha cara, ainda mais quando a facada foi perpetrada por um ex-integrante do PSOL. Então eu fico muito feliz que eu tenho tido apoio de todos, e inclusive hoje, em uma reunião com o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, ele disse que me dará total apoio caso o direcionamento seja para realmente entrar no Conselho de Ética, porque só o presidente do partido é que pode assinar essa representação para ir direto ao Conselho de Ética. José Maria Trindade faz a próxima pergunta. Salve, Zé, boa noite. Pois é, a indignação dos justos, né? Muito boa noite, deputado. Boa noite, Vitor. Boa noite, colegas aqui de bancada, Dantas, o Pavinato, o Mota, e boa noite a você que está nos acompanhando. Deputado, eu sou testemunha que o seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, numa entrevista disse: você quer ver? E me mostrou, ele é assim, é a espontaneidade dele. É impressionante essa versão, né? Mas o debate é o seguinte: não seria uma provocação exatamente na esperança de uma reação assim do senhor, é chamado de a reação dos justos, né? Não seria exatamente uma armadilha? Sim, Zé Maria, eu creio que ele tenha feito isso esperando realmente que fosse haver uma reação. Eu só não sei se ele esperava que eu fosse me aproximar dele. Mas, no entanto, eu não tenho escolha, porque a outra alternativa que eu tinha era ficar sentado ouvindo ele falar. E depois isso daí se tornaria normal e corriqueiro. E não faz parte de um debate democrático. Logo eles que falam que vão apaziguar o país, o amor venceu, e ficam fazendo isso de provocação. Se eu subir na tribuna do plenário e fizer chacota, por exemplo, com o assassinato da vereadora Marielle Franco, eles vão se revoltar. E olha que a gente não está nem falando da relação pai-filho ou mãe-filho. Então eu acho que o próprio PT, ele tem que botar a mão na consciência para entender que, se quisermos ter um trabalho realmente efetivo nessa casa, se nós quisermos ter debates interessantes, não pode descambar para essa maneira. Eu espero que seja a última vez dentro dessa casa que a gente tenha tido cenas lamentáveis como essa, tá? Não peço desculpas porque eu não agi errado. Qualquer filho naquela situação faria o mesmo. E se não fizesse, seria justamente taxado de covarde. Então temos que expressar a nossa indignação e colocar um limite a tudo isso. Inclusive, eu espero, quando eu tiver a oportunidade de conversar com o presidente Lira, para não permitir que ganhe força uma narrativa dizendo que eu que sou agressivo, quando na verdade ele foi tirar chacota mais uma vez.
de um quase homicídio do meu pai, ou que fosse o quase homicídio do presidente. Isso não pode entrar no aceitável, não pode entrar dentro da normalidade. Então eu acredito que eu estou do lado certo e recebido apoio. O senador Magno Malta gravou vídeo para mim, outros colegas de partido se posicionando a favor, ou mesmo de outros partidos. Então eu acho que eu tô com a razão ao meu lado, e é por isso que nós pretendemos representar no Conselho de Ética contra o deputado Marcon, do PT do Rio Grande do Sul. Dantas. Deputado, boa noite. Bem-vindo ao Pingos. Boa noite, Dantas. Hoje saiu uma notícia que ela na verdade, ela é requentada, mas ela continua válida. É uma notícia sobre uma possível conexão ali, pagamentos que teriam sido feitos pelo PCC ao advogado que defendeu o Adélio. Diante dessas informações, o senhor pretende tomar alguma iniciativa? Isso é interessante, Dantas, para a gente conversar com o presidente Jair Bolsonaro, né? Ele que foi vítima do Adélio Bispo, e é muito bom que a imprensa seja livre para trazer à tona essas matérias. Veja a importância, Cláudio, de nós termos uma imprensa que possa trabalhar. Porque na época da eleição, muitos assuntos foram proibidos. Inclusive, vale lembrar, um documentário do Brasil Paralelo sofreu censura prévia, né? Nas palavras da ministra Carmen Lúcia, era inconstitucional, mas só daquela vez. A gente viu onde é que isso daí vai parar quando se abre um precedente. Então, nós temos que aprofundar essas investigações. A gente conta também com essa parte do jornalismo mais investigativo, que resguarda a fonte, e é certamente um dos assuntos que eu vou tratar com o Jair Bolsonaro quando eu tiver a oportunidade. Porque realmente a gente vê que esses laços se estreitam muito. Se a gente for retornar, por exemplo, e finalizando, nos anos 90, na criação do grupo chamado Foro de São Paulo, que agrega algumas centenas de partidos de esquerda da América Latina, na inauguração desse grupo Foro de São Paulo, ele foi encabeçado por Lula e Fidel Castro. Foi lida uma carta de um dos líderes da Farc. Mais adiante, uma matéria do Estadão de 2009 fala que Lula aconselhou as Farc a virar um partido político. E hoje as Farc é um partido político. Para quem conhece um pouquinho de segurança pública, sabe que o PCC tenta controlar não só a venda da droga e o envio dela para o exterior, mas como também toda a rota desde os países produtores, inclusive em associação com o Comando Vermelho. Então o PCC ele não está só em São Paulo, ele está tentando pegar essa rota toda, da Colômbia, da Bolívia, do Peru, enfim, para chegar até aqui ao Brasil. E em associação, obviamente, com as Farc, que é quem manda na Colômbia e também parte da produção de drogas da Venezuela. Cabe aprofundar sim, porque não vai ser a primeira vez. Lembro ainda do advogado Prado, que inclusive era professor na FRJ, onde eu me formei, e notícias dando conta que ele estaria fazendo uma representação em um organismo internacional para ir contra medidas do então ministro Sérgio Moro, que estavam endurecendo e enrijecendo algumas coisas, como a visita íntima de presos, se eu não estiver enganado, e alguns direitos de presidiários. Então existe, a todo momento, vamos dizer assim, essa suspeição que cada vez, né, onde tem na inteligência a gente fala que não existe coincidência, né? Onde tem muita fumaça é porque provavelmente existe fogo. Então cabe aprofundar essas investigações aí, e eu pretendo falar com o Jair Bolsonaro assim que possível sobre esse caso. Pavinato. Deputado, boa noite, como vai? Eu vi no Twitter boa noite, do nosso deputado, qual que é o nome dele? O Marcon? O nome? O Dionilson, é isso? Dionilson Marcon. Dionilson Marcon. Eu não tenho roupa para sair com uma pessoa que chama Dionilson, é que não lembrava. O Dionilson, ele publicou no Twitter dele o seguinte: que você ficou bravo por ele ter falado verdades, ou seja, ele confirmou que ele diz que a facada é fake, que seu pai sangrou é pouco, e que ele é que foi vítima de homofobia. Veja, sim, esse senhor não tem talento nem para ser gay. Eu fico ofendidíssimo de ver uma coisa dessa, que ele sofreu homofobia, que Vossa Excelência xingou a mãe dele e que Vossa Excelência é a representação do ódio que ele tem que combater. Como é que dá para ter sangue de barata com um partido que todo santo dia, como dizia José Serra em 2006, que é o PT, bate a carteira e grita pega ladrão? Ele bate a carteira, ele ofende, ele faz o discurso de ódio e grita pega ladrão. Como é que dá para levar isso adiante, Eduardo? Só para eu finalizar aqui,
Quando nós temos hoje um sistema judiciário de justiça pública, que é o Ministério Público, que não é um terceiro poder, mas está ao lado do judiciário, que quando a campanha do Jair Bolsonaro chama o Fernando Henrique de ladrão, e eu tenho que falar Fernando Henrique, porque se eu falar outro nome, é 25 mil de multa. Se chama o Fernando Henrique de ladrão, é multa, é crime. Mas o outro candidato chamar o seu pai de genocida, a PGR entende que não é crime. Como é que dá para sair disso? Que esperança a gente pode passar para quem não é aliado de um lado? Porque o que parece nesse país é, você veste a camisa vermelha, você pode pôr a sua pança no cangote de uma mulher, enfiar o nariz do meio, fazer igual o outro lá, o Tom e Jerry, fez na Júlia Zanato, e nada acontece. Que mensagem que a gente pode passar de esperança? Pavinato, eu não tenho como prever, obviamente, o futuro. O que eu tenho a dizer é o seguinte: a gente tem que combater. Ainda que a gente venha a cair, ainda que eu venha a perder o mandato, mas pelo menos que a gente perca com honra e mostrando a todos as vísceras desse sistema. Eu costumo até dizer que matérias de jornal e posicionamentos de deputado da esquerda é que elegeram Bolsonaro em 2018. Por quê? Porque com a internet, ainda livre, queira Deus, não será regulamentada por o governo petista, porque isso daí vai ser sinônimo de censura, né? Vocês da Jovem Pan que o digam, sabem do que eu estou falando, sofreram muito na eleição do ano passado, mas para que a gente exponha tudo isso que está acontecendo, e as pessoas elas ficam indignadas, e elas conseguem perceber facilmente quem é que tem a razão. O PT e a esquerda, eles vivem num mundo de narrativas. Se você sai dessa narrativa e conhece a verdade, ela acaba te libertando. É por isso que o principal projeto do PT, ou um dos principais que está tramitando aqui na casa, é o PL 2630, que trata realmente de uma mordaça nas redes sociais. Porque com argumentos eles nunca conseguem nos vencer. Você falou muito bem, Pavinato. Num dia o cara vai lá, cheira o cangote de uma deputada e eles falam que a deputada fez denunciação caluniosa. Só que a gente sabe que se fosse uma deputada da esquerda, né, da região sul, talvez loira igual a Júlia Zanato, que recebesse uma cafungada de alguém de direita, o cara estava lá em Haia, sendo processado contra, né, um ataque aos direitos humanos. Então esse peso, essas duas medidas, acabam indignando as pessoas. Eu acho que acaba sendo um tiro no próprio pé do PT. Ao invés de eles fazerem uma autorreflexão, mas não, eles insistem nessa teoria de crime de ódio. Você veja só, teve a questão lá do assassinato, aquele bandido lá em Blumenau. O que a esquerda estava tentando fazer? Conectar isso a discurso de ódio para tentar justificar uma censura nas redes sociais. Então é a todo momento uma briga pelo poder. O PT não se importa com homossexual, não se importa com minoria. Eles idolatram Che Guevara. Che Guevara tinha um fascínio, se deleitava ao assassinar homossexuais. Eles só se utilizam da minoria porque não tem mais como utilizar a tática velha do operário. Porque o operário já experimentou o capitalismo e ele quer trabalhar para ter um conforto maior para sua família, ele não quer saber de revolução nada. Então qual é a estratégia da esquerda agora? É ficar fazendo essa excitação mental através de bombardeios contínuos, né, via imprensa, via ONG, via tudo mais que eles têm controle, para você acabar invertendo a sua ordem de prioridade. Veja bem, Pavinato, pessoas, finalizando, vão às urnas votar pensando o seguinte: esse deputado me protege contra a homofobia, o Bolsonaro é o malvadão, trata a minoria mal. Só que o Bolsonaro é que dá o direito à legítima defesa a homossexuais. Bolsonaro é o que reduziu a números recordes a taxa de homicídios do Brasil, coisa que a gente não via números desde 1993. Bolsonaro, malvadão, reduziu o desemprego de cerca de 15% para 8%. Então, repare que no final do dia, você fazer uma política sem segmentá-la por minorias é o melhor para toda a população brasileira. Infelizmente, né, não é o que o atual governo vem fazendo. Mota. Deputado, boa noite. Eu quero aproveitar a oportunidade de lhe fazer duas perguntas. A primeira é a seguinte: o senhor tem muitos contatos internacionais. Eu queria saber o que esses contatos do senhor lhe disseram sobre a repercussão no exterior daquele conjunto de declarações desastrosas que o atual governo fez
falando de abandonar o dólar no comércio internacional, dizendo que os Estados Unidos e a Europa prolongaram a guerra da Ucrânia. Eu queria saber a repercussão disso, que os seus contatos lhe disseram. E a segunda pergunta é sobre um assunto que o senhor levantou muito bem, o PL 2630, que pretende implantar a autocensura nas redes sociais, inclusive prevendo pagamentos das redes sociais à grande mídia por utilização de conteúdo, vai oficializar uma mordaça que hoje já existe em várias redes sociais, né? Com exceção do Twitter. Mota, excelentes perguntas. A primeira, na verdade, você tira um termômetro quando você vê a Miriam Leitão criticando o Lula. É um sinal de que realmente o Lula foi fundo na pisada no pé da jaca aí que ele fez nas declarações com relação à China. Lá do exterior ainda, a correspondente, eu vou falar bem da Folha de São Paulo, hein? A correspondente da Folha de São Paulo, Patrícia Campos Mello, fez uma matéria, e segundo ela, suas fontes são autoridades americanas, em que ela praticamente serve de uma mensageira para dar um ultimato a Lula. O Lula está muito feio na foto lá nos Estados Unidos. Por quê? Primeiro, né, essas várias matérias da imprensa dão conta de suspeitar de uma intervenção internacional na nossa eleição aqui do ano passado. Porque todos os atores internacionais, ao que parece, segundo alguns artigos, estão cobrando a fatura de ter apoiado o Lula ano passado. Olha, eu apoiei você aí pela manutenção da democracia, vai abandonar a gente agora, vai pular do barco? Mas lá nos Estados Unidos o filme dele está muito queimado. Por quê? Porque ele foi lá, deu um tapinha nas costas do Biden, o Biden recebeu ele muito bem na Casa Branca, não saiu nada de efetivo dessa visita, foi só olhando pelo retrovisor, o Bolsonaro isso, o Bolsonaro aquilo, o amor venceu. E quando voltou para cá, recebeu o navio iraniano de guerra, agora vai à China, sim, para tentar apresentar algum ganho comercial, de fato, para o Brasil, mas as declarações dele são muito infelizes. Inclusive os atores internacionais, alguns secretários americanos, dizendo que o Lula está copiando o discurso russo com relação à guerra da Ucrânia. E quando ele compra a visão russa, ele acaba também de quebra desagradando não só os Estados Unidos, mas a União Europeia. O risco que isso pode trazer para cá é até de sanções. Se o Lula não tomar rumo na sua relação internacional, se ele realmente não assumir uma neutralidade na guerra, se ele não agir com pragmatismo, mas sim querendo tomar parte em todo o conflito regional, e vale lembrar, ninguém faz política internacional pensando nos conflitos regionais, senão você não vai fazer comércio com ninguém, você não vai entrar em local nenhum, porque todos os lugares do mundo têm as suas tensões, né? China, Taiwan, Japão, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Oriente Médio, não precisa nem falar, o Irã, mais recentemente essa invasão à Ucrânia, dentre outros problemas. Então, se o governo Lula realmente não tomar rumo na sua política internacional, não vai ser apenas uma crítica da Miriam Leitão que ele vai ler no jornal. Quem vai passar a sofrer vai ser o povo brasileiro com sanções. Até porque, vale lembrar, esse navio iraniano, que para muitos pode parecer pouca coisa, ele já sofre sanções americanas. E o Chile, que é governado pela esquerda, não se engraçou de recebê-lo, mas o Brasil o fez. E logo após uma visita oficial do presidente Lula à Casa Branca. O senador americano Ted Cruz oficiou às autoridades americanas cobrando sanções ao Brasil. Então o Brasil está indo numa linha muito perigosa. E logo esses, que sempre nos acusaram, enquanto o presidente era o Jair Bolsonaro, de fazer um comércio internacional de viés ideológico, né? E na verdade era justamente o contrário. Quem faz política internacional com viés ideológico é justamente o Lula, que prefere se alinhar à China do que ter, né, o nosso sempre tradicional parceiro Estados Unidos. Dá para a gente ter oportunidades e aproveitá-las com a China, mas também a gente tem que priorizar aqueles que são mais próximos de nós culturalmente. Finalizando, né, todo mundo sabe que fazer comércio com a China não é fazer comércio com um país normal. As exportações brasileiras e do mundo inteiro que vão para a China recebem pagamento adiantado, porque com frequência, quando o carregamento chega à China, é muito provável, muito capaz que o comprador chinês diga que não quer mais aquele produto. E aí obrigue o fornecedor, né, às vezes um agricultor brasileiro, a reduzir pela metade o preço. E como ele não vai ter como mandar a carga dele para lugar nenhum do mundo, ele acaba se sujeitando àquela perda de 50%. Para citar apenas um dos exemplos do que é negociar, muitas das vezes, com os chineses. Agora, deputado, mudando um pouco de assunto, voltando a falar da queda do ministro do GSI, o general Gonçalves Dias,
O senhor acha que a revelação dessas imagens e agora a saída do ministro eram os elementos que faltavam para que seja instalada aí no Congresso Nacional a CPMI do 8 de janeiro, deputado? Agora fica inevitável que o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, leia o requerimento? Com certeza, Vitor. Eu acho que foi um checkmate na narrativa da esquerda. Se alguém ainda consegue chamar esses atos de terroristas, essa pessoa tem que se consultar com um psiquiatra, porque não é possível que terrorista para mim é o César Battisti. César Battisti são 4 homicídios qualificados, né? Matou um pai na frente de um filho, né? Deixou aleijado o outro, Alberto Torregiani, italiano, que eu tive a oportunidade de encontrar quando eu visitei lá na Itália, junto com Salvini, dentre outros casos, né? Vigilantes. E repara, eles são chamados de terroristas, mas nessas imagens que vieram a contragosto do governo, vieram à tona, porque o Lula colocou sigilo nessas imagens, temendo que essa verdade viesse a ser mostrada ao público, mas eles foram oferecidos até a água para eles, conduzidos por dentro do palácio. E eu não sei quem me antecedeu, se foi o Mota ou o Cláudio Dantas, mas falou muito bem. Aparentemente você percebe aí 2 grupos, um que está disposto a quebrar e destruir tudo, e um outro que vem colocando as coisas no lugar, ou tentando evitar um quebra-quebra. Então são 2 ânimos totalmente diferentes. E essa é a individualização da conduta que a gente busca na CPMI. O que a gente quer na CPMI? Não é dar privilégio para ninguém, mas é ver a responsabilidade de cada um segundo a sua conduta, que é o que fala o Código Penal. Senão a gente vai retornar para antes do período medieval, onde uma pessoa apenas acusava e uma pessoa apenas decidia o caso, né? Parece até que a gente está nesses tempos agora. Mas, enfim, essas imagens, elas são o checkmate para que ocorra a CPMI. Além do fato de que, cedo ou tarde, o governo teria interesse na apreciação de vetos e na apreciação dos PLNs, como, por exemplo, do piso da enfermagem, e seria inevitável você, cedo ou tarde, abrir uma sessão do Congresso, e o regimento interno do Congresso fala em abertura automática da CPMI, quando você já tem as assinaturas. Agora, então, está mais evidente e mais claro do que nunca que o governo não terá força para retirar as assinaturas. Eu imagino o constrangimento de um deputado que, porventura, queira retirar uma assinatura de uma CPMI dessa. E muito pelo contrário, né? Ontem, um deputado retirou a assinatura, porém outros 2 assinaram. E na data de hoje, eu vi pelo Instagram do autor da CPMI, o deputado André Fernandes do Ceará, que um outro deputado estava aderindo à CPMI. Então agora é mais do que impossível você segurar, até porque me falaram que o Lindbergh Farias, deputado do PT do Rio de Janeiro, já estava discursando, dizendo que tinha que ser aberta a CPMI. Deputado, vou pedir licença um instantinho para a gente conferir como é que está a nossa enquete, é justamente sobre esse assunto. A gente já vai retomar a conversa com o deputado Eduardo Bolsonaro. Antes, vamos conferir como é que está o placar, a pergunta de hoje e o placar de momento. Pergunta é: você acha que as imagens do ministro de Lula com os invasores no Planalto, agora já ex-ministro, né? As imagens do ex-ministro de Lula com os invasores no Planalto fortalecem a CPMI do 8 de janeiro? 98,14% dizem que sim, 1,86% que não, até em linha com isso que falava agora o deputado Eduardo Bolsonaro. E se você ainda não votou, vote lá no site da Jovem Pan, www.jovempan.com.br, ou no Twitter, no perfil oficial da Jovem Pan, que é o @JovemPanNews. Cláudio Dantas. Deputado, a gente assistiu a essas imagens, realmente são imagens chocantes. E, naturalmente, levaram à queda do ministro do GSI. Nós temos também documentos, 2 ofícios, um ofício da Polícia Federal para o ministro da Justiça e um ofício do ministro da Justiça para o governador Ibanez. Esses ofícios foram produzidos com informação de inteligência da própria Polícia Federal e davam conta do risco de invasão e de depredação das sedes dos 3 poderes, isso na véspera. A avaliação que o senhor faz em relação ao comportamento do Flávio Dino, se a CPMI for instalada, que tipo de requerimento o senhor pretende apresentar? Excelente pergunta, Cláudio. Um dos primeiros requerimentos, se não o primeiro que eu pretendo apresentar, é a convocação, e aí tanto faz ser ministro ou não, do agora ex-ministro do GSI, né, o general Gonçalves Dias. Vamos ver o que ele tem a dizer, vamos ver se ele recebeu ordem de alguém. Será que ele recebeu alguma mensagem em seu celular no dia 7 de janeiro para dar uma folga
na segurança do Palácio do Planalto? Não sei, mas a gente tem que buscar essa verdade. Eu acho que os fatos, esses vídeos que vieram à tona hoje, eles reforçam essa ideia de que, se não foi estimulado, ao menos não foi prevenido à altura do que merecia, porque esses documentos, em que pese o Flávio Dino ter vindo aqui pela primeira vez na CCJ e ter desafiado os deputados a provarem que ele sabia das intenções de ataque à Praça dos Três Poderes, e com esse documento da Polícia Federal agora, nós sabemos que sim, Flávio Dino teve acesso, e não só teve acesso, como oficiou a Secretaria de Segurança Pública, na verdade o governador Ibanez aqui do Distrito Federal, então uma mentira já que cai por terra de Flávio Dino. E a pergunta que não quer calar: se Anderson Torres foi preso por omissão, Flávio Dino, que sabia, por que continua solto? O general Gonçalves Dias, que sabia, né, ou que melhor dizendo, né, teve esse tratamento, deu esse tratamento a invasores extremistas, terroristas, como a esquerda gosta de falar, por que ele está solto? Então fica mais evidente que o que está em curso aqui no Brasil é uma perseguição. E eu vou além. Se essas imagens não vierem à tona, se nós não tivéssemos aqui entrado em ação para coletar essas assinaturas para a CPMI, o que a esquerda faria é utilizar esse caso para tentar criminalizar os conservadores, para criminalizar qualquer tipo de conteúdo anti-esquerdista na internet. Eles não têm escrúpulos, e é isso que eles buscam. Eu fico muito feliz que essas imagens tenham vindo à tona, não pelo que elas mostram, que claro, é desagradável, mas para mostrar a verdade dos fatos. Isso me lembra muito, Cláudio, inclusive, o que ocorreu lá nos Estados Unidos, um fato semelhante, dia 6 de janeiro de 2021, a invasão ao Capitólio, onde somente quando o presidente da Câmara de Deputados dos Estados Unidos passou a ser alguém de direita, do Partido Republicano, é que imagens da Câmara também vieram à tona, quebrando as narrativas da esquerda. Então, o que parece aqui está acontecendo a mesma coisa no Brasil. E essas são só as imagens iniciais, faltam as câmeras dos outros órgãos também, para a gente ver quem é que depredou o patrimônio público, como é que foi a reação dos órgãos de segurança, e assim a gente possa, na medida da conduta de cada um, fazer a responsabilização adequada, que é o que fala a lei brasileira. Para fecharmos, deputado, uma última pergunta do Thiago Pavinato. Deputado, é o seguinte, a gente viu que seu pai foi intimado a prestar esclarecimentos porque querem fazer colar nele a pecha de um crime que não existe, que é autoria intelectual, como se o respiro do Jair Bolsonaro fosse capaz de criar um l'air du temps, um zeitgeist, ele tivesse perfumado o ar para que as pessoas ficassem muito loucas e fizessem o que fizeram em Brasília. Ao mesmo tempo, nós vemos um grupo que comete o dobro de crimes que o pessoal do 8 de janeiro, porque teve um monte de crime, mas o MST comete o dobro de crimes. E o líder do MST estava no avião do Lula. O líder do MST que estava convocando manifestações, invasões a propriedades privadas, que no constitucionalismo são mais importantes que a propriedade pública. E ele estava no avião do Lula, mas o Lula não é autor intelectual de absolutamente nada. E quando a gente vê esta diferença de tratamento, eu sou a favor que se investigue tudo e que se puna tudo, porque para mim uma ditadura que pune todo mundo de igual maneira é muito mais democrática do que um regime como o nosso, que tem punibilidade seletiva. Bom, a questão é, quando nós estamos diante de cenas como essa, de vídeos como esse, e um judiciário que deveria ser imparcial, cego, por isso a estátua da justiça tem a venda nos olhos, eu me lembro muito de Portugal, porque o Antônio Salazar, que foi o mais sanguinário ditador português, ele não era presidente, ele era chefe do Conselho de Ministros. Não parece que o Brasil está sendo governado por um Conselho de Ministros? Deputado, vou pedir licença antes da resposta do senhor, sem querer fazer anticlímax, vale a pergunta e o deputado vai responder na sequência. O Dantas está chamando, diz que tem uma informação urgente, é isso, Dantas? Pois não. Perfeito, Brown. Nós acabamos de receber a informação aqui da nossa repórter, da Paula Lobão, informação fornecida pelo ministro Pimenta. Ele disse que vai assumir o GSI interinamente o Ricardo Capelli, que é o número 2 do Flávio Dino,
que foi usado como interventor no GDF. Informação acabou de sair, está quentinha e já põe na roda aí para a discussão. E se o Eduardo Bolsonaro quiser comentar, fica à vontade. Por favor, vai lá então, deputado. Vamos começar pelo final, pela nomeação, pela escolha do substituto do ministro. O que achou? Eu acho estranho, né? Porque normalmente a pasta do Gabinete de Segurança Institucional compete a pessoas que tenham experiência nessa área. Normalmente são militares das Forças Armadas, pessoas qualificadas que passaram por determinados cursos de comandos, forças especiais, cursos dificílimos que poucas pessoas conseguem completar. Então não sei, né, até que ponto que o Capelli, se não estiver enganado, a formação dele é jurídica, que é a mesma formação que a minha, né, de faculdade. Então acho um tanto quanto estranho. Agora, do PT, normalmente é isso. O que eles querem fazer é o controle total, é o aparelhamento. Você pode reparar, né, no primeiro escalão e às vezes até no segundo, o critério privilegiado é o ideológico, é a militância dentro do partido. Isso daí não muda em nada daqueles partidos comunistas internacionais, mesmo os das velhas guardas. Então é mais um conteúdo ideológico para ser aparelhado dentro de um ministério. Eu só não sei exatamente a quem eles vão servir fazendo isso. Veja que o GSI deveria ser um órgão extremamente técnico, né? Não só enquanto o presidente Jair Bolsonaro foi presidente da República, mas em presidentes anteriores, normalmente são militares que fazem esse tipo de função, e não advogados, né? Com todo o perfeito ao Capelli, mas a qualificação dele é para a área jurídica, não para a área de segurança ou para a área policial. Retornando aqui à pergunta do Pavinato, eu não tenho sombra de dúvida que se a gente começar a escrever o que está acontecendo no Brasil, os fatos, num quadro, e perguntar a um estrangeiro, ele vai ter muita dificuldade de ver se esse cenário desenhado no quadro é uma ditadura ou é uma democracia. Eu me arrisco a dizer que ele vai caracterizar como uma ditadura. Eu, por exemplo, quando ocorreram os atos de 8 de janeiro e houve o afastamento do Ibanez, eu me lembro claramente, falando com um amigo americano, e ele me perguntando, olha, é verdade que o ministro da Suprema Corte afastou o governador eleito? Eu falei, Aí ele, mas ele pode fazer isso pela Constituição? Eu disse, não. Aí ele, então como é que ele faz? Fazendo. Né? É engraçado não, desculpa. É no mínimo curioso como que pode o judiciário se aventar tanto, né, a invadir as atribuições do executivo, a invadir as atribuições do legislativo. Agora, segundo a teoria dos freios e contrapesos, aquilo que está disponível na nossa Constituição, deveria o Senado colocar um freio em, né, eu não digo em todos os ministros da STF, mas em um ou dois ministros da STF que realmente estão jogando fora das quatro linhas há muito tempo. O processo de impeachment ele é iniciado pelo presidente do Senado e certamente tem sobre a sua mesa, assim como tiveram no passado recente também, vários pedidos para que fossem abertas esse tipo de procedimento. Então a pergunta ia ser feita para o Rodrigo Pacheco. Perfeito, é a análise do deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo. Obrigado mais uma vez, deputado, pela presença aqui com a gente. Uma boa noite, até uma próxima. Eu que agradeço, boa noite. Para falar um pouquinho mais dos casos de hoje, eu vou abrir uma live agora no meu Instagram, Bolsonaro SP. Muito obrigado. Obrigado, deputado.